Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o episódio 52. Eu sou Luiz Leão e eu tenho hoje aqui comigo o clube do bolinha menos heterotop do Brasil. De um lado, o meu amigo com investimentos escusos em Cuba, Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? Aquele que faz as piadinhas pra estragar o bordão do colega, né? Já faço Do rindo. outro lado, o meu amigo, que é o dono misterioso de cassinos e hotéis em Las Vegas, Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? E essas referências engraçadinhas aqui são todas em homenagem ao podcast do nosso convidado da semana, que tá aqui pra discutir com a gente sobre uma grande obra-prima. Meu querido amigo, fazedor de ofertas que ninguém pode recusar, direto do RDMcast, Thiago Natário. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Thiago. Bom demais ter você com a gente de novo. Opa, pessoal. Sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer falar de cinema. E é isso aí, né? Eu sempre digo que falar de cinema nunca é demais. Eu só quero ver até quando as pessoas vão aguentar eu falando, mas enfim. Por mim, nunca é demais. E dessa vez não é horror, hein? Como a gente prometeu no último episódio, que ia te chamar de novo e a gente não ia falar de horror. Vai ser um desastre. Não, ô Thiago, a gente ainda vai te ver na transmissão do Oscar, junto com o Porchat lá e o Adnet, falando sobre a categoria do Oscar de melhor filme de horror. Aí eu quero ver. Aí é moral, aí é moral. E quem vai ganhar vai ser o Zack Snyder, não importa se o filme for de horror ou não. A gente gostou tanto de falar sobre o Poderoso Chefão uns episódios atrás que a gente resolveu continuar com o tópico. O cinquentão The Godfather teve 2 anos depois da sua estreia uma continuação que buscou se aprofundar não só no império criminoso de Michael Corleone, como também nas origens da família, com a ascensão de Vito Corleone em Nova York. Vencedor de 6 Oscars, o Poderoso Chefão Parte 2 conseguiu o que muitas franquias apenas sonham: consolidar a relevância cultural da obra, contar uma história tão profunda e inspirada quanto a original, e ser apontada por muita gente como melhor do que o trabalho anterior. Mas será que é tudo isso mesmo? Hoje a gente vai falar das nossas impressões sobre essa segunda parte, a sua relação direta com o filme anterior, a consolidação do elenco em uma Hollywood em transformação e o impacto inegável que esses 2 filmes tiveram no público e na indústria cinematográfica. Antes de partir para o episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes. Primeiro, se você é fã do Meia Pantufa, não esquece de compartilhar nossos episódios com os amigos, parentes, pets. Essa parte de pet é bem complicada, né? Assim, colocar... A gente acabou de mostrar os bichinhos aqui e eles são obrigados a ouvir a gente, coitado. Mas enfim, coloca o fonezinho de ouvido nos petzinhos de vocês, porque isso ajuda demais o projeto a crescer. Dá o stream aí na gente. E mais uma coisa, se você ouve a gente pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo. Tá logo no começo do seu feed, é só clicar no Meia Pantufa e dar pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Essa avaliação é muito importante pra gente. Bom, sem mais delongas, apague as luzes, pegue a sua Cuba Libre, porque hoje é dia de pipoca e pantufas. Pipoca e Pantufas. Aqui a gente sempre começa esse quadro perguntando uma coisa bem pessoal, porque falar desses filmes a gente já fala há muitos séculos, então eu sempre gosto de começar querendo saber as primeiras impressões de vocês. Começando com o Thiago, você ainda lembra, Thiago, qual foi a primeira vez que você viu essa parte 2 desse filme? E o que você achou na época? Qual foi a sua impressão? Cara, eu não tenho certeza. Eu posso estar inventando uma fake news de mim mesmo aqui, mas eu acho que eu vi... Assim, eu acho que eu vi os 3 de uma vez. Acho que todo mundo tem um ano, uma época que se descobre cinéfilo, assim. Começa a querer assistir tudo e pagar de malandrão dos filmes, Pegar a lista né? dos 100 maiores filmes de todos os tempos. Isso, pega lá no IMDb o top 100 e vai assistindo um por um pra dizer que viu tudo, né? Mas eu lembro de ter visto os 3 Poderosos Chefão de uma vez só, assim. Não no mesmo dia, né? Porque tá louco, ninguém merece, mas vi pertinho ali. E é engraçado que eu lembro de ter tido muito nítida impressão de que eu gostava mais do primeiro filme, apesar do parte 2 ser maravilhoso. E eu vou dizer que reassistindo os 2, eu continuo com a minha opinião, eu ainda gosto mais do primeiro filme.
Mas o segundo também é uma obra-prima. Talvez eu tenha gostado até um pouco mais do que antes, assim, porque a forma como ele conta duas histórias ao mesmo tempo e você tá super interessado nas duas é fenomenal, né? E lá em 74, né? Isso não era tão Sim. comum assim de acontecer. Exatamente. Ai, gente, como eu queria estar num videocast aqui agora. O Thiago acabou de fazer um merchan com a canequinha do RM aqui. Ainda tomando pior que eu nem vi, água, só peguei, vocês né? não. Apareceu na Aqui direto sai um merchan, né? Nas Eu tô canecas. parecendo aquele personagem em Community que ele se vendeu pro Subway, né? Eu tô tipo... Ah, é? Meu Deus, Rick, como ele é também muito bom. conhecido como Subway. Lucas, e você, Lucas? O The Godfather 1 eu lembro bem nítido, assim, a primeira vez que eu assisti. Agora o 2 eu sempre fico em confusão, assim. Mas foi logo depois que eu vi o 1 também. No mesmo mês, mais ou menos, assim. E eu sempre tive dificuldade de decidir qual que era melhor também. E eu fui ver o 3 recentemente, eu nunca tinha visto o 3. Porque eu sempre ouvi umas críticas, assim, que não era tão bom quanto os outros. Eu fiquei num medo, assim, falei, não, deixa só os dois, tá bom. Aí acabei assistindo o 3 agora, mais recente. Mas eu ainda, o meu favorito é o primeiro também. Agora que eu reassisti os 3 agora bem próximos um do outro, aí eu tirei a prova. O primeiro é o meu preferido. Gosto muito do 2 também. Durante o filme eu fiquei com aquela coisa, cara, mas esse aqui é meu preferido. Mas aí quando ele termina eu falo, não, é o primeiro. Porque eu gosto muito do arco do Vito também que eles contam. Eu gosto muito do arco com o Robert De Niro. Mas o primeiro não tem como, tem um lugar especial. Gusta, ajuda a levantar essa bola aí, que senão eu vou ficar sozinho aqui. Pro segundo, você quer que eu fale que o segundo é melhor? Pra ter Tô 2 e 2? condicionando você. Eu, hein? Numa hora Discordar dessa... do você me convidado fala é uma coisa. feio, hein? Discordar do Gente, convidado é feio. eu vou sair, gente, caiu a internet, dá licença. Então, na verdade, eu não sei se o Thiago ouviu o primeiro episódio nosso sobre o Poderoso Chefão parte 1, mas quando eu assisti o primeiro, Thiago, eu não gostei, né? Assim, eu achei ruim, imagina. Perdendo toda a credibilidade do Meia Pantufa, eu digo isso. E aí, depois que eu assisti o primeiro filme... É porque eu assisti num ambiente, tipo, péssimo, assim. Eu acho que eu tava afim de ir pra uma festa. E foi aí levado à forçaram. força. Me forçaram a assistir esse filme, né? e Ele tal. até contou no outro episódio, fui eu era o Isso, cinéfilo não queria chato dizer aí. Eu não. falei, Gusta, vem aqui nessa sala aqui do bloco 5B aqui da UFO, vamos tirar o seu sábado, começo de tarde, ao invés de você ir beber cerveja, você vai sentar aqui e ver Sim. 3 horas de filme de máfia, você que nunca gostou. Mas e aí aí ele ficou também- traumatizado. Exatamente. E aí eu demorei muito pra assistir o 2, porque eu já não tava mais interessado, né? Então, eu não consigo me lembrar quando eu assisti o segundo, porque foi assim, eu assisti muito tempo depois, sem ter lembrado do primeiro, então virou uma nuvem escura, assim, eu não lembrava muito dos filmes. Tanto é que agora que eu revisitei, que eu consegui lembrar 100% da história. Se você me perguntasse há uns 2 anos atrás, eu não ia lembrar de nada. Agora eu consigo ter uma opinião formada sobre Poderoso Chefão, mas, ainda assim, eu acho muito longo esses filmes, gente. Meu Deus. Não, e o 2, que tem um intermission no meio do filme. Exatamente. Eu ainda acho muito longo, assim. Por mais que eu ache o filme bom, eu tive que dividir o 2 em 2 partes. Eu fui assistir o segundo depois do intermission depois, em 2 dias, porque eu acho muito longo, eu fui ficando cansado. Ó. E saiu do streaming, então não tava com a qualidade tão boa, eu tinha baixado. Ah, não. Foi uma coisa... Foi muito... Eu preciso de um DVD. Alguém me dá um DVD de presente? Um Blu-ray. Eu só queria dizer que o Gusta aparentemente nunca assistiu Ben-Hur, né? Porque... Pois é, Isso sim é um filme Cleópatra. longo, né? E o vento Nossa levou. Senhora. Filmes longos pra eu assistir no também. feriado. A gente pode fazer uma lista. Eu boto fé, 3 horas e meia, né, pra assistir em casa, a gente tem que, reservar o tempo pra fazer. Realmente, eu entendo. Mas, ainda assim, eu acho que tem coisa muito maior e tem coisa, sei lá, que não tem metade eu do conteúdo. fugi Eu acho que eu resposta. falei isso no último episódio, que eu fiquei assim... eu não saberia muito bem onde tirar, sabe? Eu acho que tudo que tá ali é tão relevante eu pra concordo. história que ele tá contando, porque é uma história muito de contexto. Então, ainda que eu fale, 3 horas e meia é muito, com relação ao produto que você vê na sua frente, você pensa, cara, mas que cena que eu ia tirar daqui e falar, não, beleza, essa aqui tá descartável. Não tem subplot, né? Que você pode pensar e falar, não, isso aqui dá pra tirar. Mas eu vou confessar que eu e o Gusta, então, somos o horror do Pablo Vilaça, porque eu vi em 2 partes também. Mas não porque eu queria, foi porque... Assim, tipo...
Eu comecei a ver e daí eu tava com muito sono. Aí eu tive que parar no meio. Você viu dublado depois. também? O horror do Não, Pablo aí também não. Vilaça? Aí também não vamos chegar tanto, né? A heresia não foi tão grande assim. Já sabemos qual é a primeira pessoa que jamais vai aceitar um convite pra vir aqui. Então, eu acho que esse filme... Por que eu acho esse filme melhor do que o primeiro? Eu acho que ele é muito mais capaz de aprofundar o tema ascensão e queda do que o primeiro, sabe? Porque na verdade, eu acho difícil separar os dois. E eu acho que o Coppola nunca nem teve essa intenção, sabe? Primeiro ele não queria fazer a continuação, mas depois que ele foi obrigado a fazer... Ele fez ela num sentido de... Eu sei que são 7 horas de filme, mas eu tenho a intenção que as pessoas vejam eles como um todo. Eles são 2 partes de uma mesma história. E eu sinto que é aqui que ele aprofunda de verdade o que a mudança do estilo de vida do Michael significa pra ele. Como a máfia e o crime, ou o poder, que quer que seja, ser o imperador... é diametralmente oposto ao que ele fala que ele realmente quer, que é proteger a família ou cuidar da família. Mas qual família ele quer cuidar? Qual família ele quer proteger? E é aqui que fica muito claro isso, muito pelo paralelo com o Vito, né? Como o Coppola desenha o paralelo com o Vito, pra quem tá chegando aqui de nave espacial, o filme conta 2 histórias. É a história do presente, que é no final dos anos 50, o Al Pacino, o Michael Corleone, não o Al Pacino, lidando com... Ele vai lidar com questões do Senado, ele tá querendo fazer uma expansão dos cassinos, dos hotéis dele, e ele recebe uma proposta para expandir em Cuba, em 1958, que não parece uma boa ideia para nenhum americano. E, ao mesmo tempo, eles estão contando a história da ascensão do Vito Corleone. O Vito Corleone que imigra para os Estados Unidos no começo do século e como ele vira o padrinho, né, o poderoso chefão. E ele vai contando essas histórias em paralelo porque ele tá mostrando a ascensão do Vito e tá mostrando a decadência moral do Michael, mesmo que não seja a decadência do negócio por si, é a decadência moral, porque é onde ele perde tudo pelo negócio, né? Ele perde tudo que supostamente deveria importar pra ele em troca de sua leve sociopatia que ele tem. Então, leve a bondade eu sua, acho né? que esse filme... Então eu acho que esse filme ele é mais completo. Entendi. Ele conta uma história um pouco mais completa e uma história um pouco mais robusta, que ele jamais conseguiria contar sem ter a base do primeiro filme, claro, mas ele é capaz de explorar mais. E eu acho que tem também o elemento da surpresa de você ter uma continuação tão próxima uma da outra que seja tão boa. Eu acho que isso me impacta muito. E eu queria até puxar esse assunto com vocês, queria ver se vocês... O que vocês acham, porque... O Poderoso Chefão Parte 2 foi a primeira sequência a ganhar um Oscar. E até hoje, só 2 ganharam. Embora a gente esteja num momento... Acho que nós 4 estamos num momento foda-se o Oscar, né? Vamos pegar ele como fator relevante lá nos anos 70. Só esse filme e O Retorno do Rei são as únicas sequências a ganhar um Oscar de melhor filme. Então, vocês acham que o fato de a Parte 2 ser tão boa... Ela criou esse problema que a gente tem hoje de ter Velozes e Furiosos 10 e Transformers 8? Ou isso é uma questão mais de dinheiro mesmo, a indústria mudou muito? Assim, um geralzão que vocês acham sobre esse negócio de sequência. Vocês acham que isso teve muita influência na indústria? Seria o Poderoso Chefão o culpado por Velozes e Furiosos 7? Assim, Para os convidados. Manchete do R7, né? eu quero ver aquela ligação da super interessante, sabe? Tipo, de Poderoso Chefão até Velozes e Furiosos 9. Eu quero que eles... Uma linha Al do Pacino tempo, é visto assim, né? aos beijos com Michael Bay nas praias de Noronha. Vai nessa, Thiago. Mas, ó, respondendo a pergunta, cara, eu acho que não tem tanta relação assim, porque a gente pegando ali anos 50, 60, 70, você vê que o Poderoso Chefão Parte 2 é um caso muito à parte, né? Inclusive, eu li isso já faz um tempo, mas se eu não me engano, é um dos primeiros filmes a usar o número 2, assim, dizendo, É o primeiro esse nos aqui... Estados Unidos. Esse aqui é o segundo, tá? Veja o primeiro antes. Então, assim, não era uma coisa comum, né? E eu acho que não teve esse impacto tão imediato, assim. Eu acho que, inclusive, isso é mais uma coisa dos anos 80, né? Quando a gente tem Halloween 15.000, Sexta-feira 13, parte 300, né? Eu acho que é uma coisa mais... um fenômeno mais posterior. Mas não deixa de ser interessante, né? A gente ter uma sequência tão poderosa quanto o Poderoso Chefão Parte 2, porque independente de a gente concordar ou discordar que é melhor que o primeiro, é um puta filme de qualquer jeito, né? E você vê como isso é difícil, né? Até porque o próprio Coppola depois,
ele tem alguns outros filmes muito bons, mas ele tem algumas bombas também na carreira, né? Então, não é um cara assim que nunca errou, né? Então é algo realmente impressionante esse Quem parte nunca? 2 ser tão bom. assim. Então, eu vou tentar amarrar o que você falou, Luiz, e pegar um pouco também do que o Thiago falou. E eu também não me posicionei quando eu falei, né? Eu fiquei deslizando e vocês não ficaram sabendo minha opinião sobre. Né? Sabonetando. Então, assim, eu acho ainda o segundo filme com a mesma qualidade narrativa e de estrutura de roteiro que o primeiro. Eu acho que o segundo é melhor, inclusive, em design de produção, em ambientação. É um filme muito mais robusto, ele tem muito mais sutilezas entre o que é a fotografia do Michael e o que é a fotografia do Vito, qual é a estética que eu vou mostrar antes, qual é a estética que eu vou mostrar depois, até porque É mais ele caro precisa... também, né? Mais Duas caro locações, também. muito mais Então, orçamento. eu acho ele muito mais robusto, né? Mas em estrutura narrativa e estrutura de roteiro, eu acho eles bons igualmente. Agora, no quesito impacto, eu acho Marlon Brando e Al Pacino, assim, pra mim esse é o ponto, sabe? Os dois juntos, pai e filho, em tela, juntos, é muito bom. Por mais que ele apareça pouco, né? A gente sabe que o Marlon Brando aparece pouco no filme. Eu acho demais, cara. É muito bom você ver. Tem muita força. A gente até comentou que a última cena deles conversando sobre como ele ia deixar o legado pro filho é muito poderosa. É uma coisa assim de força de atores que eu acho que lá no segundo começou a virar uma coisa mais... aquela intriga internacional, né? Acho que começou a virar um filme. E aí tem aí pegando essa questão da continuação, aí eu acho que esses desdobramentos pode ter sido também, mais pra frente, um motivo para os filmes fazerem continuação. Tipo assim, não, a gente pode pegar o personagem e levar ele pra Cuba. Na parte 3, a gente pro faz Japão, a gente faz uma viagem em 80 dias. A estrutura do primeiro filme ela é muito mais contida do que a do segundo. Então, quando você transpassa isso para um plot muito mais complexo, que vai para outros lugares, você dá um ar pro filme ter continuações. E aí eu acho que isso pode ter sido espelho para outras franquias também. Porque é muito inspirador, né? Você vê isso em tela com uma estrutura de roteiro, design de produção, atores fodas. E aí o cara fala, não, isso aqui é a receita do sucesso. A gente pode fazer mais disso aqui. Eu tô bem com o Gustavo, viu? Eu sinto a falta muito do Marlon Brando no filme, assim. Por mais que o 2, ele é um filme muito forte. Ele é mais filme, assim, em termos de... É um filme mais caro. Ele conta duas narrativas ali paralelas, que são muito bem contadas juntas. Mas você vai assistir com a lembrança ali da atuação do Marlon Brando, do papel dele no final, ele conversando com o Al Pacino. Você sente vontade de ver mais aquilo ali em tela. Pra mim é isso que pega mais. Eu acho que isso ficou mais em mim, assim... que eu gostei muito no primeiro filme. Mas o 2, assim, também eu não consigo indicar um defeito do 2 pra colocar ele atrás do primeiro. Eu acho que só o Marlon Brando mesmo que consegue esse ponto a mais aí do segundo filme. Mas ele é muito um ponto fora da curva mesmo, em termos de sequência. E acho que o primeiro te dá mais alguém pra torcer também, né? Porque o Vito é mais carismático, muito mais do que o Michael é no segundo filme, que você só quer que ele morra de uma vez. Ele é um filho da puta desgraçado, assim, né, segundo cara? ele já tá full. No primeiro ele ainda você torce pra ele se livrar daquela situação, assumir a família e tal, por mais que no final tenha já uma ação extremamente violenta dele de matar os 5 chefes das famílias, né? Mas no segundo ele é full sociopata, né? É complicado, assim. Você fica Não dá só, pra defender. Tipo, cara... Não, pelo amor de Deus. É que nem a galera que vê Breaking Bad e acha que o Walt tá certo, né? Tipo, cara, o que você assistiu, sabe? Eu adorei que você puxou essa ponta, porque assim, a gente vê esses filmes... Poderoso Chefão é um daqueles filmes que são aqueles clássicos que a gente normalmente vê muito cedo, né? Com 16, Sim. com 17 anos. Porque quando a gente começa a pagar de entendido de tudo ao nosso redor, a gente fala, não, eu preciso assistir esse filme. E é muito curioso como a gente sempre revisita eles de maneira muito diferente.
Eu, pelo menos, tenho sempre essa impressão. Porque, por exemplo, a primeira vez que eu li Dom Casmurro, eu tinha 10 anos. E eu fui só pra... eu vou ler Dom Casmurro só pra falar que eu sou fodão. Eu leio pra caralho, Ele né? leu você leu eu fui com ler 10 com 10 real? anos. 10 anos, Li com 10 anos. Eu com Gente, tô 16 chocado. eu achava um E saco. você indicou Chuck na última E ficava episódio. achando massa. Ah, não. A mesma pessoa. Não, é E mesmo. aí eu ficava achando o Não máximo, condiz. sabe? Lá, Dom Casmurro, muito bom. Nossa, eu sou muito entendido, eu sou muito inteligente. Aí eu tive que ler de novo pra preparar um negócio pra escola, né? E eu já tinha 17. E aí, quando eu li ele com 17, eu já bati o olho e falei, cara, eu não tinha entendido nada disso aqui. eu não entendi nada do que eu li da primeira vez. Eu não captei nada. Você não tem maturidade suficiente pra pegar ainda, né? E eu acho que eu passo por essas experiências com todos os Poderosos Chefão. A gente assiste, especialmente quando a gente tá ali no final da adolescência, muito pela violência que a gente vê em tela, pela ação, pela, nossa, que foda, tá tendo um tiroteio, fulano morreu, cicrano, traição e tal. Quando a gente assiste depois de um tempo, a gente já tem outra perspectiva, a gente já pensa muito mais em política, a gente já pensa muito mais em nuances. A história da Revolução Cubana tem outro peso, a sua interpretação em cima do que aquilo significa já tem um peso completamente diferente. A sua análise sobre as audiências no Senado com relação à máfia já tem outro peso, você já faz outro tipo de análise. Então o filme acaba crescendo, e o Poderoso Chefão 2 cresceu muito pra mim por causa disso. O 1 é igualmente bom, mas eu ainda acho o 2 melhor porque talvez seja uma questão pessoal do tipo, você vê como ele emaranha bem coisas factuais, coisas históricas, especialmente a Revolução Cubana ali, com a história que ele tá querendo contar. E tudo aquilo é entranhado com essa ideia de império, né? A máfia é um império. Inclusive, eles não são nem sutis. No final do filme, o Tom Hagen fala isso pro personagem lá que me fugiu o nome agora. Fala, você lembra do Império Romano? Pro Frank. Você lembra do Império Romano? Você lembra como é que eles resolviam as coisas no Império Romano? Então, essa mesma ideia que você tem lá com Asimov em Fundação, por exemplo, né? Você criar uma história ficcional paralela, mas que tem base em estruturas reais de política e de poder e tal. E eu acho isso muito perceptível no Poderoso Chefão 2. E isso faz o filme crescer muito na minha visão, porque como ele intercala bem essas histórias e como ele conta muito bem essas histórias, sabe? E ele faz com dois contextos históricos muito importantes, né? O Poderoso Chefão 2, ele é em si um documento histórico, né? Dá pra gente analisar a percepção dos anos 70 de história dos Estados Unidos a partir dele, né? Em dois momentos muito distintos, né? Na história do Vito Corleone, fala sobre a imigração italiana para os Estados Unidos, né? E acho que isso é muito legal do filme, porque ele mostra como a Itália era um caos fudido no começo do século XX, né? Pô, a gente tem que lembrar que é o país que foi unificado em 1870. Não é aquela coisa assim, um território, né, que já estava há muitos anos como um estado, como nação. Não, uma coisa que foi unificada em 1870 de forma muito violenta. E é uma unificação que parte do norte para o sul, né? Por isso que a imigração italiana para os Estados Unidos, para o Brasil, parte muito da Sicília, né, da Calábria, porque eram as regiões meio esquecidas ali, né, ou forçosamente incorporadas no país, né. E em segundo lugar, a questão da Revolução Cubana, né, que é muito foda no filme, porque mostra muito bem como Cuba era visto como um puxadinho dos Estados Unidos, né, quase como Porto Rico, assim, é um território que não é um estado, mas também não é independente, é um território aliado, entre muitas aspas, mas que na verdade a gente sabe que era né, basicamente um quintal ali da Flórida, né? Então, acho que o filme traz isso muito bem. Mas em movimentos contrários, né? Porque o Vito, ele foge desse cenário de caos para buscar uma vida melhor em Nova York. E o Michael tá levando o caos que a família dele gera pra Cuba, né? Então, são movimentos muito diferentes, mas que aí, como as duas narrativas, na verdade, se complementam muito bem, né? Eu acho que tem uma coisa muito legal que acontece também. Eu acho que o texto protege um pouco o Vito. No sentido de, o Vito tá ali e ele começa a fazer isso numa escala meio Breaking Bad mesmo, né? Ele começa a fazer isso pra proteger a família, pra proteger a comunidade. Ele acha que italianos têm que estar juntos. Ele acha que italianos têm que se apoiar e não pressionar uns aos outros. Só que pra fazer isso, ele tem que derrubar o poder vigente, que é matar um italiano que oprime aquelas outras pessoas. E ao fazer isso, ele, na verdade, ele vira também um criminoso, ele vira um subgovernador, né? A lei fora da lei. E aí eu acho que o filme é muito inteligente em trazer esse processo de como a motivação do Vito, ela, na verdade, ela parece melhor do que a motivação do Michael, né? Quando você vai ver o que o Michael tá fazendo na parte dele do filme,
o Michael tá degringolando a vida pessoal por mera questão de poder. Eu tava até conversando aqui com a Carla agora há pouco. Eu acho que uma coisa que não se fala muito sobre o Poderoso Chefão, até porque existe uma visão muito masculinizada sobre ele até hoje, né? É como o Michael Corleone é um absoluto narcisista. Ele é sociopata, mas ele é um cara narcisista. O grande problema que ele tem ali é que ele é tão aficionado por poder, ele fica tão aficionado por poder, que ele é incapaz de perdoar. E ele é incapaz de entender que pra ele manter uma vida estável, feliz, pra ele ter família, pra ele ter pessoas próximas a ele, ele tem que admitir que as pessoas em volta dele possam cometer erros. Não necessariamente trair ele ou alguma coisa assim, mas que as pessoas tenham falhas, que as pessoas são submetidas a diferentes pressões, inclusive desse ambiente extremamente pressionador que é o ambiente da máfia, né? Você pode estar dormindo e de repente os caras vão atirar de metralhadora no seu quarto. Então, assim, é muito... Nesse quesito, Breaking Bad rouba muito de Poderoso Chefão, que é a ideia do... Você fica aqui batendo na Kay ou batendo na Skyler, igual os pessoal faz em Breaking Bad, porque você nunca para pra pensar no que elas estão passando. Qual é a situação delas no meio desse furacão. E elas são vítimas que acabam sendo coniventes por um tempo por simplesmente não ter escolha. E eu acho que o filme, considerando-se um filme feito só por caras, feito na década de 70, eu acho que ele ainda tem uma capacidade muito inteligente de botar isso em tela, sabe? De mostrar que toda aquela afetação ali vem por conta do narcisismo extremo do Michael e por conta dessa, pra usar um termo muito famoso hoje em dia, dessa masculinidade tóxica que existe em volta daquele ambiente, né? Em que a vítima tem que se conformar ou então ela vai ser excluída pra sempre. E eu acho que isso fica muito claro nesse filme. Como se toda amostra de poder ou até violência dos outros personagens contra o Michael, ele não consegue enxergar como propositivo, né? Tipo assim, a traição do Fredo, o ato violento, né, do miscarriage versus abortion, né? Tipo, ela perdeu o filho ou ela abortou? Quando ele descobre que foi um ato violento, né, pra ele ali, um ato pesado, ele não entende aquilo como, não, eu tô tentando frear a sua própria violência. Ele acha que é um atentado à imagem dele, ao império que ele construiu. Então, todas as pessoas que estão em volta dele, que atentam à imagem dele, ele vai pela supressão, né? Ele é violento novamente, ele bate na mulher, ele faz o que ele faz com o irmão, spoiler de filme de 74 é difícil, né? Mas... Aí é demais. É demais. Eu acho que é esse o ponto. Ele vai suprimindo essas ações que ele considera violenta contra a própria imagem dele. Por isso que eu concordo com você que ele é super narcisista, assim como o Vito também. Todos eles, né? Eles são todos narcisistas. Não tem como. As pessoas apontam pro Michael que ele tá errado ou que ele é podre e a tendência dele é piorar, não se reavaliar. Isso é a sociopatia casada com o narcisismo absoluto que ele tem. E ele vai piorando, e ele vai se livrando das pessoas que apontam os erros dele. É interessante ver esse contraste dele com o Vito, porque a gente acompanha a narrativa com o Michael pegando o império meio que pronto ali, né? Do pai dele, o que ele tá fazendo com o império que o pai dele construiu. Enquanto a gente vai acompanhando por que o Vito começou aquilo, como que ele começou. E aí você vai ver a narrativa do Vito, que era um cara que tava na merda, que ele meio que começa aquilo ali devagar, por acaso, começa para tentar ajudar ele, os amigos e o bairro. De repente, quando ele vê, ele já virou o novo chefe do bairro italiano. E enquanto o Michael, não. O Michael já tem todo o dinheiro, todo o poder ali, ele tá só querendo crescer e assim, eu acho muito interessante ver esse contraste em tela. Por mais que o Vito, os dois são narcisistas, mas o jeito que é contado essa narrativa eu acho bem legal. Dá um contraste. Eu vejo muito o Vito, a narrativa dele, como a aspiração do American Dream, né? A cena que ele chega em Nova York é belíssima, assim, né? Você vê um eu vou mudar minha vida aqui. Pô, ele não sabe nem o nome dele direito, né? O cara vai pra quarentena, mas aquela cena dele chegando no navio com a Estátua da Liberdade é muito fascinante, né? Porque você se imagina no lugar, assim, tipo, você chegar atravessou o Atlântico em 1900 e pouco, né? Desembarca ali em Nova York sem saber o que você vai fazer da vida, sem pai nem mãe. Então, acho uma coisa muito interessante. E o que ele tá querendo buscar é uma vida digna, né? Assim, ele tá... Porque lá na cidade dele, ele tava jurado de morte com 9 anos de idade, né? E o que ele tá querendo buscar é construir uma família. E acho que o filme mostra como ele vai entrando nesse mundo da máfia meio que sem muita opção, né? Porque ele trabalha na mercearia e o cara da máfia tira o emprego dele na mercearia. Então ele meio que vai entrando nisso porque é o que tem para hoje, né? Já o Michael é aquela consolidação do jeito americano, né?
é uma lógica muito capitalista, né? Ele não quer parar ali na... O Vito, ele tinha a família dele, a família Corleone ali em Nova York, e tá ótimo, né? Não vou me meter em droga, não vou me meter em outras coisas. O Michael não, o cara quer comprar cassino em Cuba, né? Tipo, ele vai pra além da fronteira dos Estados Unidos, né? Isso é muito interessante no Poderoso Chefão 2, né? Eu acho que é uma história mais... Enquanto que o primeiro Poderoso Chefão, eu acho uma história muito, muito única no que ele constrói sobre a questão da máfia, dos personagens, a família. Eu acho o 2 uma história mais clássica em termos de ascensão e queda, em termos de história de poder. Essa história podia se passar num reino medieval ou dentro do Império Romano, mas se passa na máfia italiana nos anos 50, entendeu? Isso eu acho muito fascinante. Eu acho que tem uma coisa legal de a gente apontar. Existiam vários motivos pelos quais esse filme não deveria ter sido feito. Coppola não queria dirigir, o Coppola não queria fazer uma continuação, o estúdio pressionou. Coppola pensou em chamar o Marlon Brando pra voltar, acabou mudando de ideia, porque o De Niro tinha feito a audição pro primeiro filme e acabou não entrando. Aí o Coppola viu Caminhos Perigosos, que a gente mencionou no nosso episódio de diretores, falou, não, eu preciso ter esse cara aqui. E aí chamou ele pra fazer o papel do Vito. Mas eu acho que o ponto de ele chegar a ser feito e de ele contar a história do jeito que ele conta, ele dá uma espécie de consolidada, não só no Coppola como diretor e tal, mas também nesse elenco, que todo mundo ganha uma porção de Oscar, né? O filme ganha 6 Oscars, o De Niro ganha um Oscar como coadjuvante, o pessoal ganha por trilha sonora, ganha melhor filme e tal. E, de certa forma, ele cria um ponto inalcançável para essas pessoas, né? O Al Pacino tá aí 50 anos depois e o Al Pacino é o Michael Corleone, apesar de ele ainda ter feito grandes filmes mesmo na década de 70 e ter conseguido o Oscar lá com Perfume de Mulher lá pra frente. Eu acho que é um filme que acaba consolidando desses caras ao mesmo tempo que ele fica meio cristalizado com relação a eles com o passar do tempo, né? Porque vira uma coisa meio regionalizada, uma visão italiana que depois gasta exaustão por outros filmes, por outras séries e tal. Eu queria saber de vocês acham que essa franquia precisava de mais um filme? Vocês não acham que esse filme tinha que ter acabado ali? Apesar de, eu já vou fazer aqui um asterisco, eu não acho o terceiro Poderoso Chefão tão ruim assim. Eu acho ele abaixo dos outros dois, mas, pelo amor de Deus, olha o teto que se estabeleceu, né? Aí vocês não acham que é uma coisa meio... Cara, vamos espremer isso aqui até não poder sair mais e vamos tirar um pouco de dinheiro disso aqui. Aí sim, uma coisa mais franquia, né? Já tínhamos passado pelos anos 80, pelos 40 Halloween, pelos 60 Sexta-feira 13 e tudo mais. O que vocês acham sobre o terceiro filme existir 16 anos depois? Vocês acham que isso fecha bem a história, que não fecha? Queria focar mais no parte 2, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui, porque existe uma diferença grande entre o jeito que o filme é filmado, o elenco que tá lá composto, o jeito que o filme é falado, o tom muda, o ritmo do filme muda, o andamento muda completamente. Então, assim... Será que era o caminho mesmo? Talvez a gente não devesse ter fechado as contas por aqui. O terceiro filme foi o único que eu vi uma vez só. O primeiro e o segundo eu já vi 2, 3 vezes, mas o terceiro eu fiquei, cara, acho deve que ter não uma boa precisa, razão, né? É a trilogia de 2 filmes, né? Então, assim, faz tempo que eu não vejo. A impressão que eu tive na época é que não era um filme horroroso, de forma alguma. Eu acho que a expectativa prejudicou muito ele, né? 16 anos depois do parte 2, que... Né, o parte 1 e parte 2 são os melhores filmes de todos os tempos, e daí chega o terceiro, que não é lá essas coisas, mas também não é nenhum desastre, né? Tirando a atuação da Sofia Coppola. Cara, eu adoro a Sofia Coppola diretora, mas a atriz, ela é uma ótima diretora. Vamos botar um asterisco aqui, por favor, vamos defender a Sofia Coppola, porque ela não queria esse papel. A Winona Ryder recusou esse papel. Exato. E aí é bom lembrar, a Winona Ryder estava escalada e ela recusou de última hora o papel. E aí, ó, nós não vamos parar de filmar, não sei o que, traz a Sofia aí, põe ela pra cobrir. E aí acabou aquele desastre completo, né? Recusou asterisco também, porque a menina tava completamente acabada de... Ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, ela fez uns 30 filmes em 2 anos, assim, uma coisa absurda. Daí a galera falaram, eu acho que tem que dar uma parada aí, né? Mas você fica se perguntando, né? Faz um arife, assim, se fosse a Winona Ryder, não seria um filme melhor? Muito provavelmente, então... Mas eu acho que, pra responder a tua pergunta mais diretamente, Luiz, eu acho que o terceiro filme, ele não tem muito lugar. Porque Poderoso Chefão não era pra ser uma trilogia, né? Não é a ideia original, assim. O segundo filme,
ele dá uma continuidade pro primeiro que encerra o arco da família Corleone e do Michael. Como você falou, o segundo filme ele acaba com o Michael tendo ganhado tudo em termos de ambição, mas tendo perdido tudo em termos de família, em termos de ter qualquer tipo de humanidade restante nele, né? O terceiro filme é só parece um epílogo disso, né? Então ele acaba ficando meio sem função dentro da história. Vocês dois estão sentindo segurança pra falar do terceiro filme? Nossa, eu tô assistindo semana passada, tá fresquinho aqui na cabeça. Ah, vai lá. Cara, a atuação da Sofia Coppola, Deus me livre, é desesperador. Mas coitada, né? Tem todos esses asteriscos aí. Cara, mas eu acho muito... A Sofia Coppola, coitada, imagina ela nas reuniões de família. Ela é a única que tem só um Oscar. Fala assim, minha filha, você tem só um Oscar. Aqui todo mundo tem 40. Vai lá trabalhar mais, sabe? Coitada de Sofia. Oh, meu Deus. Mas, cara, eu acho ele muito abaixo. É muito diferente o tom do filme, a narrativa, a escolha dos personagens. Eu acho que não é um filme necessário pra história. Não acrescenta em nada. Se assistir só até o segundo, tá ótimo pra você entender todo o arco, tanto do Vito quanto do Michael. Aqui não tem nada do Vito, né, no terceiro, é só continuação do arco do Michael mesmo. Mas eu também tive essa sensação assistindo o filme, de que, aonde que esse filme quer chegar? Ele fica ali mostrando o Michael velho, com alguns problemas com os filhos e alguns dilemas que ele acaba, algumas coisas que ele acaba sofrendo, consequências das atitudes que ele teve lá anos atrás, no segundo filme, mas no que não, sabe, parece que a história não anda. Meio que ele só tá ali pra dar um oi, pra você rever aqueles personagens daquele filme que você gosta tanto e é isso. É meio que... acabou o Breaking Bad, vamos fazer um filme agora com o Jesse? É meio que... ficou meio igual isso. fizeram. Gente, eu adoro aquele filme. Mas Eu gosto de El Camino também, defendo. Então, eu acho muito Gente, bom, apesar dos atores vocês são muito tipo, bonzinhos, nossa. Gente, é o caminho, não é possível. Não vamos entrar nesse assunto. Não vamos entrar nesse El Camino nesse é tópico, muito um né? epílogo, gente. El mas Camino é é um tão episódio fofo, filler é de 1 hora tão e legal. meia de Breaking Bad, assim, não tem... Mas Tem um faroeste, meu amigo. Tem um faroeste em El Camino. O cara... não. Mas não. o nome é El Mas, enfim, Camino. tudo bem. É tão bizarro os atores de El Camino terem envelhecido 20 anos quanto a timeline de Poderoso Chefão 2 com os filhos, né? Porque parece que o Vito, cada vez que ele vai na mercearia, ele compra um filho. Porque ele volta, você vê, caralho, tem mais um? Quem que é o bebê agora? Você falou, uai, mas... O que tá acontecendo, né? Tem um andando, um passa correndo assim. De onde surgiu tanta criança? Bom, a gente já estabeleceu aqui que são 2 filmes igualmente bons. Existe um pouco de discordância sobre qual é o melhor, mas os 2 são de muito bom nível. A gente põe o terceiro à parte pra gente discutir no episódio posterior, quem sabe. Se sair, mas, né, o assim, episódio. As reuniões de pauta, não quero fazer. Pensando sobre a importância de ter uma continuação, e uma continuação que funcione. Poderoso Chefão tá longe de ser o único filme que tem uma continuação que funciona. Tem alguns outros filmes que tem. Exterminador do Futuro 2 é melhor que o primeiro. Shrek 2 é melhor que o primeiro. A discordância. Opa, mas vamos lá, tem conversa. O Alien do James Cameron é melhor que o Alien do Ridley Scott. Aí eu vou embora. Deixa eu fechar aqui. Tchau. Caiu minha internet. Encerro minha participação. Mas assim, o que vocês acham que o Poderoso Chefão acrescenta ao filme? Vamos tentar imaginar um mundo em que a gente assista só o primeiro e a gente tenha que esperar 2 anos pelo segundo. O que vocês acham que chega ali, que é novo, que é revigorante, que você fala assim, cara, isso aqui é o que estava faltando no primeiro filme? Ou não, ele é um filme bom, mas não estava faltando nada no primeiro e tanto faz. Eu acho que ele acrescenta, assim, o óbvio, primeiro precisa ser dito, ele acrescenta uma história de origem, o que é sempre legal, né? Eu acho muito legal ver história de A não origem. ser X-Men Wolverine. A gente tá citando coisas que machucam. Entende? De propósito, né? De propósito, entendeu? Não preciso. Mas esse é o ponto, assim. Eu acho que, em primeiro lugar, ele apresenta uma história de origem, o que é muito bom sempre. Eu acho que se você faz uma história de origem bem contada tirando Batman, que a gente ninguém aguenta mais, a gente vai sempre ter novidade pra ver desses personagens. Outra coisa muito interessante, Robert De Niro como Vito Corleone, a gente não chegou a falar disso. É assim... É de outro planeta, cara. Como ele consegue
evocar o Marlon Brando em todos os jeitos, trejeitos, vozes e O jeito tudo que mais. ele põe a mão na boca, assim, né? Que ele coça Nossa, a bochecha, E- que ele põe a mão e na como, boca, assim, cara, muito legal. E, assim, a personalidade vocal ali, né? A voz do Marlon Brando no primeiro Poderoso Chefão é muito forte, né? E é uma coisa que nas paródias sempre puxam isso. E como eles conseguiram colocar isso dentro da história. Assim, de uma forma tão sutil, como se a criança tivesse tido um trauma e ele não falava, e aos poucos ele consegue ir recuperando a voz, e ele vai conquistando a confiança por meio da voz ao longo do filme e se torna uma pessoa confiante até fazer tudo que ele fez ali, né? Tudo que ele conquistou. E além de só contar uma história de origem, eu acho que isso dá um frescor, né? Você colocar nuances novas sobre o mesmo personagem. Isso é demais. Você contar de uma forma diferente o porquê que ele faz aquilo, né? Contar coisas que a gente tinha interesse, que estavam escusas até então, de uma forma muito inteligente. Isso eu acho que foi o que entrou de novo, assim, no segundo. Em sabe? cima de um trabalho de um ator vencedor de Oscar e de um trabalho espetacular como o Marlon Brando faz, né? É. Cara, os dois ganharam o Oscar pelo mesmo personagem, né? É o risco dos riscos. Chama outro cara pra fazer o mesmo personagem, só que mais novo. Um personagem característico, um personagem que usa uma prótese, que fala muito especificamente. E emula aí. Faz aí ele mais novo. Vamos ver, se vira. Cara, era muito arriscado. Eu acho que o que é mais legal do Poderoso Chefão 2 em geral é que era muito arriscado. Isso me dá uma sensação muito de recompensa, sabe? Porque era muito arriscado fazer o que eles fizeram. Tudo ali era. E acaba funcionando. Funcionando ao ponto de haver debate se o filme é melhor do que o primeiro ou não. Cara, e eu era quando eu muito fui ver o complicado segundo, isso. fica aquela coisa, já não vai ter o Marlon Brando, né? Será que vai ter uns flashbacks, alguma coisa? Aí começa a contar a história dele, vai ter ele, mas vai ser outro ator, vai ser jovem. Aí você começa a ver, você fala, nossa, que maravilha, essa é a história de origem do Vito que eu nem sabia que eu precisava receber. Sim. Não, o De Niro, ele tá maravilhoso nesse filme, eu sou fãzaço dele. Quando eu assisto esse filme, então, meu Deus do céu. É porque ele faz muito filme do Scorsese. Por isso que Deve ser por isso. Pode ser. Fanboy. Tem alguma relação. Cara, eu concordo 100%, assim, eu acho que o mais impressionante do Poderoso Chefão Parte 2 não é nem o fato dele ser uma sequência tão bem sucedida, mas o fato dele ser uma sequência e uma prequel bem sucedida ao mesmo tempo. Porque eu acho que se ele fosse só uma sequência direta do primeiro, ele poderia ficar redundante, porque o arco do Michael já tinha, não fechado, claro, porque o segundo vai muito mais além, mas ele já tinha dado um indício para onde as coisas estavam indo. Né, o segundo só extrapola. Se ele fosse só uma prequel, ia ficar aquela coisa, tipo, puta merda, não é isso que eu queria ver, né? Os caras tiraram do nada. Como ele faz os dois ao mesmo tempo, e não só por fazer, ele faz de uma forma que a história do Vito, ela expõe pra gente o quanto o Michael, assim, descarrilhou a família completamente, né? Não era aquilo, né, que o Vito queria. Exato, as duas coisas se complementam demais, assim. Cara, isso é muito difícil de fazer em termos de montagem, né? Você saber onde cortar, saber onde mostrar, você fazer de um jeito que não fica irritante, você cortar a história no meio e voltar 60 anos no passado. É uma conquista em termos de montagem, de direção, que é fenomenal, assim. É muito raro isso. E as duas são muito boas de acompanhar, né? Às vezes você tá acompanhando a história do Vito, ela é cortada, você volta pra história do Michael, mas você tá ali, vambora, aí você volta pra do Vito e você fala, nossa, tem essa. Porque não fica aquela coisa mesmo, chata, né? A narrativa é a mesma, apesar do enredo ser diferente, né? De ser duas histórias diferentes, mas elas estão desenvolvendo o mesmo tema, né? O Vito é meio que o Kingslayer, né? Ele é o cara que mata o rei pra se tornar o rei. E o Michael é aquele príncipe relutante que quando assume o poder as pessoas olham e pensam, realmente deveria ter continuado relutante mesmo, porque o que o cara fez é tipo, né, ele consegue afundar o negócio de um jeito que é impressionante. Né? Tanto era difícil de fazer, Thiago, esse negócio de fazer o flashback e voltar pro presente, que no primeiro corte não deu certo. Os caras, o Coppola exibiu pra uma eles falam de pre-screening, né? Exibiu pra galera antes de lançar, e o pessoal tava entediado com o corte. E aí o que ele fez? Ele resolveu reestruturar. E o jeito que ele conta é muito legal, porque
Ele tem uma história muito boa ali no flashback, ele tem um ator muito bom pra conduzir o flashback, mas ele não cai na tentação de ficar mostrando ele o tempo inteiro. Eu acho que ele tem grandes blocos de história que ele precisa contar. Olha, eu tenho um bloco aqui do De Niro, mas eu tenho um outro bloco importante do Al Pacino. Então ele gasta tempo fechando esses blocos. Olha, nem que esse bloco aqui inteiro tenha meia hora, eu vou fechar essa história pra depois eu voltar lá na história que eu tinha pausado. Sim. E aí, ele faz isso tão bem, depois de ter que revisar, né? Ele acaba fazendo isso tão bem que você sente... Isso é um elogio, tá? Que, de certa forma, você sente como se você estivesse vendo uma série. Ó, beleza, você tem uma mini história, você tem uma sub-história aqui. Ela foi contada, ela vai ser pausada e eu tenho uma outra igualmente interessante que condiz com o que eu tô dizendo nessa aqui e eu vou contar ela também por mais 20 minutos, por mais 25 minutos. Cheguei num ponto aqui de inflexão, volto lá na outra. Como você falou, é muito difícil de fazer, mas funciona incrivelmente bem. E é muito raro isso, porque geralmente... Os diretores têm muita pressão de estúdio, muita pressão de produtor, e isso não acontece aqui, né? Porque o Coppola tava com a corda toda. Toda a dificuldade que ele teve no primeiro, ele não tem no segundo. Ele falou, eu faço a continuação pra vocês, mas vocês não me enchem a porra do saco, eu vou fazer do jeito que eu quiser. E aí ele consegue segurar esse filme pra contar do jeito que ele precisa contar. Eu não vou ficar interrompendo porque eu preciso mostrar a cara do De Niro aqui o tempo inteiro. Eu vou mostrar quando for necessário pra mim, quando casar com o meu roteiro. E acaba que ele consegue fazer essa transição de forma muito fluida. Você tá sempre tentado a acompanhar as duas histórias. Você não tem um ponto que você chega, não, vai voltar pro Vito de novo, que saco, essa história dele tá muito parada. Não acontece. Não, e um dos motivos dele ter feito esse segundo filme, dele ter aceitado e ter contado a história do jeito que ele conta, né, de todo esse arco do vídeo e tudo mais, pra quebrar aquela polêmica toda que teve em cima do primeiro filme de que ele tava vangloriando o crime, né, vangloriando a máfia. Aí ele fala, não, peraí que eu vou contar como é que esses ítalo-americanos cresceram aqui nos Estados Unidos, como é que é a história desse pessoal, que não é bem assim, não é... Vou mostrar o Michael aqui até que ponto que ele é capaz de chegar, que não tô vangloriando ninguém. E o Coppola, ele fala muito isso, que ele quis tirar esse estigma de que o filme tava vangloriando o crime, que, cara, vocês não entenderam nada, então, se foi isso que vocês entenderam, peraí. Tanto é que tem uma cena no tribunal exatamente verbalizando isso, né? Ele fala assim, com licença, que agora o diretor vai falar. Né? Aí ele começa. Gente, com licença que eu vou levantar aqui, preciso me retirar. Momento já. Lars von Trier. Aí põe um negócio na tela piscando. Assim. Momento. Exatamente. Aí ele explica isso tudo que você acabou de falar, né, Lucas? E também o que o Thiago contou da história dos italo-americanos, como que eles chegaram aqui. Esse povo é muito forte, esse povo. Ele deu, assim, ele deu luz ao que a gente já tinha assistido com a história lá do vídeo. E olha que legal, olha como ele consegue colocar as duas histórias em paralelo. A gente tinha visto aqui, a chegada dos italianos lá no arco do Vito, e aí em uma cena com o senador, eu não sei se ele é senador, quem é aquele cara? Senador de Nevada. Ele acaba verbalizando o que a gente tinha visto ali no começo e já tinha acompanhado resumidamente da história do Vito. Então isso é inteligentíssimo no roteiro e também na montagem. E fazendo casar com a história, né? Porque é um senador que simplesmente não quer se envolver com aquela história porque ele tá ferrado até o pescoço com o Michael. Assim então, como todo eu vou mundo vazar tava daqui, mas eu vou fazer um discurso. Com o Vito, exato. Eu adoro esse personagem, porque ele é muito hipócrita, né? Ele é muito representativo do sistema político, né? Mas isso eu acho uma coisa que é bem interessante também no segundo filme, que ele não vai tão a fundo, mas ele fica no subtexto ali, que ele dá uns relances muito interessantes de como, de fato, assim, havia um preconceito muito grande contra italo-americanos no início do século XX, assim como contra irlandeses, né? Porque eram os católicos, que não entra naquele padrão do White Anglo-Saxon Protestant, né? Que era o branco de verdade, entre aspas, né? Que era o que... Tanto que essa imigração que acontece em massa ali no final do século XIX e começo do século XX leva ao ressurgimento da KKK, né? Porque, tipo, esse bando de... Eles são brancos, mas não tanto assim, né? Eles são brancos, mas são católicos. Então, é uma coisa que é real e que o filme mostra, né? Ninguém vai lá entrar no bairro de italiano proteger o dono da mercearia. Então, a máfia surge como uma função... Eles têm que se proteger ali. Exato, né? Se a polícia não vai proteger, se o Estado é ausente,
eles têm que se organizar de alguma forma, né? E como eles fazem é com a máfia, né? Então, Milícia. o filme também... É A milícia é como- diferente porque é o próprio Estado, só que não, né? É o Estado Só que- disfarçado, né? Porque mas ele assume a posição de poderio no local, né? Por causa da ausência da polícia, não é o inverso. Vale lembrar que a Fernanda Montenegro é considerada pela Academia como uma das atrizes não brancas a concorrer ao Oscar de melhor atriz. Então, Cara, essa é a isso. leitura. É isso. Essa leitura ainda continua até hoje, porque branquitude não tem a ver com cor de pele, no caso. Branquitude tem a ver com seu status social dentro Porra. daquela análise de classista. Teve um... Cadê internacional? Toca internacional! Mas teve... Quando a Anya Taylor-Joy ganhou o Emmy, teve uma galera dizendo que ela era uma atriz não branca, porque ela nasceu na Argentina. Bicho, vai tomar no cu, né, cara? Tipo, sabe, velho? Cara, tem que acabar o estadunidense, né? Acho que essa é a conclusão. Viva la revolução, né? Viva Viva Cuba Fidel! Libre! Viva Fidel! Viva Fidel e pau no cu dos Estados Unidos. Então vocês não iam estar no Maravilhoso. hotelzinho lá na reunião, né? Vocês iam estar Não, lá eu ia embaixo. estar na rua. Tacando molotov aham. na cabeça dos filhos da Gente, puta. tanto que eu queria estar naquele hotel comendo aquele bolo. Naquela cadeirinha confortável. Mas não deu. Aquele De telefone boa, dourado sossegado. passando de mão em mão, que coisa. Ai, gente. Que pena. A gente tinha que ter segurado essa mais pro final. Esse comentário do foda-se o estadunidense. O filme tem um pouco isso também, né? Tipo, o filme não condena nadinha o Fidel. E o filme, inclusive, põe que o Michael é mais esperto do que os outros, justamente porque o Michael entende muito bem, sendo um ítalo-americano, do que significa uma motivação, uma causa. É lógico, ele é um bandido e ele tá cuidando do próprio dinheiro, mas ainda assim, ele tendo esse background, ele sendo ítalo-americano, ele tem essa noção intrínseca de que, esses caras aqui têm muita chance de ganhar, porque esses caras estão dispostos a dar a vida por essa revolução. Vocês não estão, Sim. vocês só ligam pra dinheiro. Então, é um quesito muito interessante que ele coloca ali, é muito legal. O próprio senador fala, né? Enquanto o tio Sam tiver milhões de dólares investidos aqui nessa ilha, ele nunca vai deixar ela em paz, né? O que é verdade, porque Guantánamo tá lá até hoje e o embargo dos Estados Unidos a Cuba também, né? Mas, enfim, viva a revolução. Viva la revolução, viva Fidel. Eu acho, assim, sinceramente, os pontos mais altos do filme, eu não sei vocês concordam, mas eu acho os depoimentos do Senado. Eu acho incrível como eles conseguem resumir muito o que eles estão falando no filme, naquelas sessões, sabe? Como as cenas e os personagens que estão ao lado de cada um representam muito o que eles estão pensando. A carta que o Michael Corleone lê, eu não preciso da quinta emenda para poder ficar calado e vocês sentarem o pau em mim. Não, eu vou falar o que eu quero falar aqui, que eu não sou culpado, mas na verdade todo mundo sabe que eu sou. Então, vocês são hipócritas ao ponto de deixar eu ler minha carta de inocência aqui e vocês vão me absolver, sabe? Tem Ele fala pro senador, né? Nós somos todos parte da mesma hipocrisia. Exato. Logo no começo do filme ele fala isso, inclusive. Isso, então eu acho aquelas cenas, assim, os resumos, né, do que tá sendo contado no filme. Tanto é que ele deixa mais pro fim isso. Então você vai resumindo, você vai entendendo mais, clarificando mais o que tá sendo feito ali nos plots, né? E subplots. E se tiver algum ouvinte de extrema direita aí, vocês vão choramingar muito agora, mas assim, é muito fácil fazer o paralelo entre a máfia italiana nos anos 50 e o tráfico no Brasil. É muito fácil fazer. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar aquela entrevista fatídica que o NEM deu de dentro da cadeia, eu acho que pro El País, alguma coisa assim. E o que ele fala, cara, é muito o que acontece ali com o Vito, é muito o que acontece, de certa forma, com o Michael e com os pequenos que estão entrando ali. A maior parte das pessoas que entra ali, eles não entram porque eles têm uma moral duvidosa, porque eles têm inclinação a ser bandidos, ou porque por conta da raça ou da identidade nacional que eles têm tendência a serem anti-Estado, não sei o quê. Como é que você vai ser a favor de um Estado que não representa nada pra você? Acontece até com o Michael ali. O Michael, ele jura a lealdade dele ao pai no primeiro filme porque ele se vê com uma decisão moral muito difícil de tomar. Eu vou seguir o que eu acho moralmente certo, eu vou ser um americano típico, vou metido a branco, eu vou seguir as leis, eu vou ser bonitinho, eu vou ser um herói de guerra, eu vou me comportar bem, ou eu vou ser leal à minha família que me criou, que me trouxe pra cá,
que me deu comida, que me deu apego, ainda mais uma família de italiana, né? Que é uma família muito próxima, latina. A ideia da família latina é muito diferente da ideia da família finlandesa, por exemplo. A gente é de abraçar, é de contato, é de paixão, esse tipo de coisa, né? Também o estereótipo, mas enfim. E aí você coloca essa pessoa, no caso do Vito, por exemplo, ou do próprio Michael, pra se degladiar com essas duas morais. E a primeira pessoa que bate no Michael, a pessoa que faz o Michael se virar pra família, não é um outro mafioso. Quem bate no Michael é um policial. Quem dá o soco na cara dele, que desfigura ele, que faz ele querer entrar na máfia, querer ele vingar o pai, é o Estado. Então, eu acho que é essa mesma lógica que acontece ali com a máfia. E o segundo filme quer te dizer isso. Os caras se viram à máfia porque o Estado não faz nada por eles. O Estado não vai defender eles. O Estado não é o segurança que fica ali na porta do shopping olhando se o trombadinha vai roubar sua carteira ou não. O Estado é um agressor também. Então, quando você é agredido pelo mafioso, pelo miliciano, pelo traficante, pela polícia, você vai correr para que lado? Você vai correr pro lado que vai te deixar viver. E eu puxei esse negócio do NEM porque ele fala isso. Ele fala, quando ele foi uma pessoa péssima, uma pessoa que matou muita gente, uma pessoa que foi líder do tráfico por muitos anos, ele fala, cara, eu tentei sair do tráfico 3 vezes. E eu não conseguia. E aí, eu acho que esse filme é tão profundo e tão inteligente porque ele pega nessa briga, nessa paulada social do tipo, esses caras estão aqui, não é porque eles gostam de ser bandidos, é porque todos eles começam porque eles se veem sem escolha, eles se veem com todo mundo contra eles. E aí sim, é óbvio que eles vão fazer coisas horríveis, que eles vão virar bandidos, que eles vão ser atacados pelo próprio Estado, muitas vezes com razão. Mas, assim, é aquela questão de você entender o contexto em que você está envolvido. E o filme desenha isso muito bem. E a gente pode ver vários paralelos por aí até hoje, infelizmente. E acho que esse também é o principal contraste entre o Vito e o Michael, né? Porque o Vito não teve opção nenhuma. Ele era um menino de 9 anos que o pai foi assassinado, o irmão mais velho também, e ele foi jurado de morte. E ele fugiu para os Estados Unidos. Ainda tentou alguma coisa diferente, né? Um trabalho honesto, entre aspas, e acabou sendo roubado disso pela máfia, né? O Michael não, né? O Michael teve opção, né? Ele podia ter sido esse estadunidense mais clássico, assim, né? E ele entra na máfia por essa vontade também, por essa pressão da família, claro, pelo embate que ele tem com o policial, mas também porque ele tem uma sede de poder que fica cada vez mais visível ao longo dos 2 filmes, né? Então esse paralelismo é muito interessante também. Cara, o Vito chega a ser engraçado, né? Porque ele tenta trabalhar de boa, o cara chega lá e tira ele do emprego. Ele tá em casa com a família dele, eles batem na janela dele. John, esconde essas armas pra mim. Eu falo, cara, não tem pra onde eu correr. Tá um arsenal inteiro. E o Vito, ele mostra a escalada do que é a escalada desses caras no crime. Até quando ele era um ladrãozinho de tapete, ladrãozinho de vestido, ele ainda, sabe, ele não tava machucando ninguém, pra falar a verdade. Então, aquilo ali ainda não era crime suficiente pra ele. Então, é tanta pressão em cima da vida do imigrante nos Estados Unidos no começo do século, como se não fosse até hoje, mas enfim, lá no começo do século, essa pressão que ou você vai ter que ceder pra milícia, ou você vai ter que ceder pro italiano aqui que é seu chefe, ou você vai ter que ceder pro Estado, o que quer que seja. É tanta pressão em cima que ele foi levado, ele não teve escolha. O Vito, sim, não teve escolha, como o Thiago falou, né? Levado a se tornar um grande chefe pra não morrer de fome. Se ele tivesse cedido às cobranças do cara que tava cobrando ele lá $600, a família dele ia morrer de fome. Ele ia deixar isso acontecer? Então, é claro, existe narcisismo, existe sede de poder, mas num primeiro momento aquilo não tá lá. E eu sei que eu tô repetindo um pouco o Thiago, mas é muito legal como o Coppola faz esse paralelo com o Michael o tempo inteiro. Sim. Como o Michael tá fazendo as coisas como um príncipezinho mimado que é um sociopata, e como o Vito acaba fazendo aquelas coisas, ele gosta do que ele tá fazendo, mas ele acaba fazendo porque era o único caminho a seguir. E tem esse ponto importante também, né? Não acho que o filme também justifique tanto assim o Vito. Claro que ele dá uma motivação muito mais justa, mas o Vito também não precisava ter ido pra Corleone e matar o veinho lá com uma facada no bucho, né? Assim, ele também guarda rancor, né? Mas o velho que matou o pai, a mãe e o irmão dele, ainda é a máfia, né? Exato, mas ele ainda mostra como o Vito é um homem violento também, né? Não é que o Vito é também o veinho legal, né? O vovô parceiro que brinca com as crianças, né? Ele também é um homem da máfia, né? Ele não deixa de ser um cara violento, né? Isso também é interessante no filme. Assim, como o Lucas tinha falado, né? Ele não vangloria a máfia. Em momento nenhum dessa história ele vangloria a máfia. Ele coloca a máfia como uma coisa que existe na vida
vida dos ítalo-americanos daquela época. Ela existe, ela tá lá. E aí você tem grupos distintos que vão lidar com ela de maneiras diferentes, né? Essa história de vangloriar a máfia também, eu acho... É porque acho que tem uma galera que vai assistir o filme que acha que você tem que torcer pro protagonista, que não importa. Se você tá vendo um sociopata, se você tá vendo um psicopata, se você tá vendo um mafioso, você tem que torcer pro protagonista e ele é o herói e pronto. E não é bem assim, né? Você tem que prestar atenção na história que tá sendo contada. Nossa, que rala que você deu. Você tem que prestar atenção na porra da história que tá sendo contada. Até hoje essa história se repete. A galera vai assistir o Lobo de Wall Street, a galera vai assistir Coringa, a galera vai assistir qualquer um desses filmes. Sim. Aí você quer tomar aí um lado, né? Aí tá desde os anos 70 aí fazendo filme e vocês não entenderam ainda. Mas é a pessoa que confunde herói com protagonista. Né? Pô, o protagonista... A galera nunca leu Lolita, né? Porque, tipo, o protagonista é o cara mais nojento do mundo. E você tá lendo a história a partir do ponto de vista dele. Não quer dizer que ele seja justificado pelo autor, né? Tem uma cacetada de gente que vê Lolita errado, né? Eu vou te contar. Até porque o Kubrick deu uma envelhecida nela, né? Com relação ao livro, que acabou sendo o filme que ficou mais famoso. E aí, com a sociedade que a gente tem, né? Não que o Kubrick fosse um grande admirador de mulheres também, já pra começo de conversa, né? Mas eu acho que isso acaba sendo assunto pra outro caminho. Meu Deus. Vamos agora pro nosso quadro preferido, em que a gente compartilha os nossos gostos estranhos com você que nos ouve. É hora do Pra Assistir de Pantufas. Pra Assistir de Pantufas. Vamos lá, Thiago. Vai encher de indicações aqui. Faça a sua indicação pra gente de hoje. Pode dar uma indicação de filme, uma de série? Pode dar uma roubadinha? Se você quiser, quer indicar livro, quer indicar pra gente ler o Manifesto Comunista, já que a gente falou tanto aqui. Pega o discurso do Fidel na ONU. É a mesma duração do filme. É maravilhoso. Ben-Hur, né? Acho que de série eu tô mais tirando o atraso do que dando alguma indicação realmente inovadora, mas eu terminei de assistir Fundação, semana passada ou retrasada. Puta, é muito bom, né, cara? É também uma série de livros que durante muito tempo foi considerada completamente impossível de ser adaptada, e a forma como foi feito na série é muito... Claro, assim, eu não achei perfeito. A personagem da Gale tava querendo que ela sumisse do mapa em algum momento, que eu acho muito chata. Mas... Chato pra caralho. Mas primeira temporada como um todo eu achei saldo muito positivo. E assisti Ted Lasso também, queria até comentar com vocês. Enfim, Ted Lasso. Beleza, depois a gente vai fazer um episódio só sobre Ted Lasso. Mas os dois aqui, ó, estão enrolando a gente. Porra, galera, assistam. Muito bom, cara. Passa muito rapidinho. Fazer uma indicação de filme, esse mais obscuro, assim, esse eu tirei do fundo da cartola. Eu queria indicar o Manhunter, de 1986, em português é O Caçador de Assassinos, que é o filme do Michael Mann, é a primeira aparição do Hannibal Lecter no cinema. Ele faz uma adaptação do Dragão Vermelho, do Thomas Harris. É um filme meio esquecido, assim, porque depois tem O Silêncio dos Inocentes, 91, e o Dragão Vermelho tem um remake lá em 2002 com o Anthony Hopkins, com Ed né? Norton. Então, e daí acaba que o Manhunter acabou esquecido. Mas é um puta filme, cara. Eu me surpreendi muito. Cara, eu não sabia que esse filme existia. Pois é, e essa é a reação de todo mundo, assim, tipo... Cara, e é fenomenal, assim, Tô vendo pela primeira vez. É um filme de 86, mas que tem muito um ar ali dos anos 70 ainda, de filme de investigação policial e, né, o famoso thriller, né, o horror premiado. O thriller? O que é thriller? Thriller é o horror chique, né? Exatamente. Horror que tem chance de ganhar prêmio, aí a gente chama de thriller. Horror de festival. Mas é um baita filme. Eu vou acatar a dica do Thiago e vou assistir Ted Lasso, porque agora a gente tá precisando, Lucas, assistir essa série. Tá, mas agora é só a gente. Muito boa. Só a gente. E tudo que se abre da Apple TV Plus é incrível, né? Eu tô achando assim, que streaming, gente, que Nossa, é mesmo. Eu sonhei... Não, pra vocês terem noção, que até hoje eu não assisti nada ruim na Apple TV Plus, que eu sonhei que eu assisti a série do Jared Leto com a Anne Hathaway e era ruim. Eu sonhei com isso, juro. Mas Só agora eu vou porque ter que... Porque o Jared Leto quase não faz coisa ruim, cara. Exatamente. Inclusive eu vou indicar numa Morbius. sequência tão boa. Tá numa sequência tão boa, né? Casa Gucci, Morbius, tá maravilhoso. Eu tô na esperança dele não tá tão afetado nessa série, que no trailer parece que ele tá mais contidinho, né? Ele Você achou mesmo? Eu acho ele tá mais de boa. Perto das últimas coisas que ele fez.
Bom, eu vou indicar uma série dentro do contexto que a gente estava falando, sobre violência do Estado, enfim, sobre pessoas que estão em vulnerabilidade. Que merda, nem a palavra pra você. Sobre pessoas que estão em vulnerabilidade, perdem pai, perde irmão, perde todo mundo, igual pessoas do filme ali do Poderoso Chefão, igual o Vitor perdeu. A série chama Impuros, é uma série brasileira, tá na Star Plus, é uma série brasileira excelente, que também tem um filme derivado. Tem o Rafael Logan, porque o nome dele é tão diferente assim, né? Rafael Logan, mas ele é brasileiro, gente. O Rui Ricardo Dias, e essa série conta a história de como alguns rapazes entraram ali no mundo do crime, por situação de vulnerabilidade mesmo, e aí, enfim, a história vai se desdobrando, se passa no Rio de Janeiro, tem muita milícia envolvida, aquela coisa que a gente já conhece. Rio de Janeiro tem milícia? Né? Aquela coisa que a gente já conhece do Rio de Janeiro, né? Eu vou recomendar o Michael Mann também aqui, ó. Esses dias eu acabei assistindo. E vou recomendar porque tem crime, tem Robert De Niro e tem Al Pacino junto. De novo. Fogo contra fogo, né? Fogo contra Fogo. Hit de 95. Era guessing game aqui, era tipo o Silvio Santos. Era o trivia. Olha, né? Michael Mann, que tem Robert De Niro e Al Pacino. Quem sabe, quem sabe. Eu vou dar duas notas. Plim, plim, aí... Sabe? Cara, eu assisti Fogo contra Fogo tem pouco tempo. Ainda não tinha visto. E, cara, o filme é sensacional. Ele tem uma... É aquela história, né, de investigação policial. Você tem um agente perseguindo um criminoso, mas você fica vendo muito a dualidade dos dois, né? O policial não é 100% aquele mocinho que a gente está acostumado dos filmes. E é muito interessante essas nuances que tem dos dois personagens e como que eles vão se relacionando até o final do filme, levando esse relacionamento de gato e rato deles. Legal. Eu vou fazer a indicação modinha, eu admito. Se você ainda não viu Ruptura, pelo amor de Deus, Sabia. vai ver Podia ter Ruptura na postado. Apple TV Plus, meu amigo. Vai vi. ver Ruptura. Tiago, vai ver Ruptura. Lucas, vai ver Ruptura, Já pelo tô amor vendo, de já Deus. tô A gente vendo. ainda vai gravar um episódio sobre Ruptura. Vai sair logo, viu, gente? Eu já tô comprometendo aqui no episódio pra depois o pessoal ficar, cadê Ruptura? Vocês falaram que iam para fazer. de prometer as coisas, uma hora dessa. Gente, que série foda, Ela é assim, eu demorei um tempinho, alguns episódios pra engajar nela, porque, não sei porquê, ela tava parecendo meio quadradona e tal, meio vazia, mas ela vai pegando um ritmo e ela vai pegando um fôlego ali dentro, tão incrível, e ela tá... Vocês podem pegar qualquer um desse pessoal que mexe com entretenimento aí, fala de cultura pop no YouTube da vida, todo mundo falando, com razão, que é o melhor season finale em muito tempo. É assim, é a maior série de sci-fi que tá rolando agora, inclusive batendo a própria Fundação, que eu também já assisti e gostei, entre aspas, porque eu acho que tem muito problema ali, especialmente quem lê os livros, vê que assim, tem muita coisa que eles adaptaram meio... mais ou menos, né? E a questão da dinastia genética é a melhor parte da temporada e não não tem tá muito nos livros. né? Exatamente. Tipo, cara, o que vocês leram pra fazer essa série? É exatamente isso. A dinastia genética é a melhor parte da série de Fundação e ela não tá nos livros, não tá na trilogia. Legal. Mas enfim, gente, Ruptura vale total a pena. A gente sabe, ninguém tem Apple TV Plus, não sei o quê, porque tem Apple é caro, Apple é coisa de playboy. Gente, custa R$10 a assinatura do Apple TV Plus. Você fica aí pagando Netflix pra ver a mesma série repetida que você via lá na FX, pra ver Elite. Não, paga lá no Apple TV A gente tem Plus. contra Elite, né? Isso é Elite. A gente sempre menciona, eu acho que é porque é o primeiro que aparece, assim, É né? o nosso padrão de série ruim, sabe? Mas eu vou fazer uma outra indicação também. Eu também vou indicar The Dropout. Eu falei sobre Dropout no nosso último episódio sobre Star Plus, mas eu não tinha começado a ver ainda. Eu já comecei a ver. Vi 3 episódios de 8. E a Amanda Seyfried tá incrível na série. A série tá muito interessante. Tô gostando desse negócio de minissérie, sabe? Esse negócio de 8 episódios, porque dá pra você acompanhar muita coisa e você não fica tanto se avolumando com aquele monte de temporadas e tal. Sim. Os meninos me bateram aqui semana passada, Thiago, porque eu recomendei Chuck. Eles não acreditaram que eu ia recomendar Chuck. Eu falei, cara, essa série é tão boa, cara, é tão divertida, é muito bom, cara. tão muito massa. Eu não vi ainda.
Eu fui assistir pensando, vai se fuder, né, cara? Mais um negócio de Chuck, puta que pariu. E é muito bom, cara. Vale a pena. Realmente, muito bom. Viu? Quem sabe agora vocês assistam? Tem gente de fora Agora tem referendo. duas. Tipo assim, eu vou chamar o Thiago pra te indicar pra você poder assistir, tá? Você não acredita em mim. Validação Acontece externa, muito né? mesmo, a indicação do amigo a gente não acredita muito não. Aí vem um terceiro, vai falar, não, sabe tal coisa? Fala, sei, eu tô doido pra ver. Ainda faz uma hora. E ainda faz a falsa. Tiago, valeu, Tiago. Você é o nosso primeiro convidado a voltar. Veio aqui, teve a coragem de voltar ainda, então parabenizo pela coragem, valeu. Fala um pouquinho aí sobre os projetos da RDM. A RDM mudou muita coisa na RDM desde a primeira vez que você esteve aqui, hein, cara? Fala um pouquinho como é que vocês estão pensando lá, como é que estão as coisas, faça suas indicações do dia. Pois é, cara, mudou bastante, mas em termos mais de distribuição, né? Agora a gente tá só no Spotify, então se vocês buscarem RDMcast em outros agregadores, vocês vão achar um grande vazio, porque nós estamos apenas no Spotify, o que pra gente foi maravilhoso em termos de produção, né? Em termos de ter mais suporte, mais equipamento, enfim. Então mudou bastante coisa nos bastidores, mas o conteúdo continua muito parecido, assim, com o mesmo tipo de análise histórica sobre filmes de horror, sobre séries, enfim, tentando buscar um pouco mais essa questão de análise sociedade da história a partir do cinema. Ficou bem babaca o que eu falei, mas assim, ouçam lá que a gente tenta pelo menos fazer isso, né? E vocês acham, então, né, repetindo, como RDMcast lá no Spotify, e também a gente tá no Twitter, Instagram, a gente tem live no YouTube também, procurem por República do Medo, o que vocês acham. A gente tá aí por toda parte tentando fazer o podcast chegar em cada vez mais pessoas, então acho que fica o convite aí de vocês conferirem. E agradeço também o convite para falar sobre Poderoso Chefão, que, cara, porra, é um dos maiores clássicos da história do cinema, e eu sempre gosto muito de dar esse passinho para fora do horror, nada contra, amo o gênero, mas também é sempre bom dar esse respiro, assim, e falar um pouco sobre máfia italiana nos Estados Unidos, né? Falar sobre temas mais leves, né? Eu falo muito sobre coisa pesada, horror, máfia, monstro e tal. Vamos falar sobre máfia. Quando você falou nada contra, eu já imaginei, nada contra, tem até um podcast de amigos que são, mas adoro falar sobre outras coisas. Tem até amigos que são um horror, gente, é super, super legal, assim. Eu tenho até amigos que são um horror, mas assim, fazer o quê? Tô colocando palavras na minha boca. Tá claro. RDMcast, gente, podcast da República do Medo, é muito bom. Apesar deles terem tido a coragem de fazer uma lista de 6 indicações do Stephen King e não colocarem Um Sonho de Liberdade na lista. 6 indicações continua de horror. E eu só queria dizer que eu tô ofendido ainda com o Alien do James Cameron ser melhor do que o Ridley Scott. Porque Exterminador do Futuro, beleza, podemos ter essa discussão. Mas Alien é sacanagem. Era uma provocação. Eu percebi, mas conseguiu cumprir o objetivo. Consegui cumprir o objetivo. Então, gente, procurem lá o RDMcast no Spotify, vocês não vão se arrepender, o trabalho deles é incrível. E aí, o que vocês acharam desse filme? Tá na listinha dos favoritos de vocês? É melhor do que o primeiro? Não consegue entender porque a gente fica puxando o saco desses filmes? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo o que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Thiago. Valeu pela participação. Valeu, tchau. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcasts, Amazon Music, Deezer. Segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.